Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas e população que nos acompanha. Realmente esse é um projeto muito relevante para a cidade, são valores relevantes, né? E esse tema do transporte coletivo é um tema que envolve toda a cidade, nós percebemos que a população acompanha esse tema. Então, eu gostaria de fazer um resumo também da nossa atuação, de como nós discutimos o projeto na comissão, na Câmara, para chegar aqui no plenário. Então, esse projeto de lei ele aprova um crédito suplementar de 174 milhões, ou seja, autoriza, né, a Prefeitura a gastar até 174 milhões a mais na dotação de gerenciamento e manutenção do transporte coletivo. Também é importante mencionar que desse valor, 132 milhões é destinado para as empresas de transporte para cobrir a diferença entre as tarifas, a tarifa técnica, que é o quanto custa, né, o custo por passageiro, e a tarifa social, que é quanto o passageiro paga no final das contas. E 42 milhões, conforme a documentação que veio junto com o projeto, para cobrir outros gastos, como gastos com TI, material de consumo, comunicação relacionado com o transporte coletivo. Então, assim que esse projeto começou a tramitar na casa, como esse é um tema que a gente já teve discussões acaloradas no passado, né, na discussão da prorrogação do regime emergencial, nós, inclusive, visitamos a URBS, tivemos reuniões com a URBS para entender melhor o cálculo. O que eu entendo, né? Junto com o projeto veio as planilhas de cálculo demonstrando como que chega nesses 132 milhões, né? Que basicamente é essa diferença da tarifa técnica mês a mês de março, né, desse ano, que foi quando terminou o regime emergencial, que foi até fevereiro, então de março até agora e de agora até o final do ano, todos os meses. E o que eu entendo que é importante? Que a gente tenha segurança que esses números estão corretos, né? Tem a questão do contrato, como já foi mencionado pela vereadora professora Josete, pelo vereador Pierre, que todo mundo aqui concorda, que já foi debatido bastante, que o contrato tem problema, que o contrato tem muitos pontos de melhoria e acaba amarrando a prefeitura ali, e se a prefeitura não respeitar o contrato, ela pode trazer problemas para a própria cidade. Então tem esse ponto, e aí dentro do que a gente tem hoje, que o custo do transporte coletivo, e também tenho estudado esse tema bastante, em geral, ele não se paga a passagem, ela não paga os custos. E isso não é só em Curitiba, não é só no Brasil também, diversas outras capitais têm essa diferença. Curitiba já tinha essa diferença nos anos anteriores, então, todos os anos anteriores, 2017, 2018, já vinha essa diferença, já eram necessários aportes da prefeitura e também do governo estadual para cobrir essa diferença, para que a população tenha uma tarifa menor, tem a questão também do incentivo ao uso do transporte coletivo. Então, o que a gente entende é que a gente tem que ter segurança que esses números estão corretos, ou seja, que a receita do transporte coletivo, o custo da passagem vezes a quantidade de passageiros, está correta, e que o custo, né, todos os custos ali estão corretos. Então, nós sentamos com a URBS para tentar entender a planilha, né, aquela planilha que é famosa, muita gente já ouviu falar que é uma planilha bem extensa, com várias abinhas ali, vários, inúmeros cálculos. Então, realmente, não é fácil entender e validar todos esses números. Então, os nossos esforços foram muito nessa direção, né, a gente ter segurança, ter certeza que os valores estão corretos. E nós fizemos questionamentos pelo meu gabinete. Depois, quando o projeto veio na Comissão de Economia, nós também fizemos questionamentos. Eu fiz 2 votos em separados, então esse projeto ele foi para a comissão por 3 vezes, né? Eu fiz 2 votos em separado por mais informações. Da primeira vez, aí, a URBS veio para comissão para esclarecer vários questionamentos em relação à planilha, em relação aos cálculos. Da segunda vez, ainda tivemos questionamentos que foram principalmente em relação ao orçamento. Se a gente for olhar a lei orçamentária anual, o orçamento da prefeitura que nós aprovamos aqui nessa Câmara no final do ano passado, a gente tem ali na dotação orçamentária do transporte coletivo quase 500 milhões. Então, o meu principal questionamento foi por que a gente precisa, às pressas, né? As pressas que eu digo, não é nem
pelo regime de urgência, mas porque houve, sim, notas na imprensa e falas da URBS dizendo que o transporte coletivo ia entrar em greve e que, se não entrasse, a culpa era da Câmara, que ainda não tinha aprovado esse aporte. E isso aconteceu nas semanas anteriores aí. Então, realmente eu questionei, poxa, se a gente tem um orçamento de 500 milhões na rúbrica do transporte coletivo, minha equipe também verificou que já tinham sido aprovados 106 milhões através de decretos de valores menores que não passaram pela Câmara, só esse ano, destinado ao transporte coletivo. E, além de tudo, a gente tinha, o vereador Márcio Barros também questionou na comissão, um anúncio do governo do Estado de um aporte de 60 milhões para o transporte coletivo de Curitiba. Então, nós também ficamos com essas dúvidas, né? Ou seja, a URBS não conseguiu explicar isso, essa questão financeira. Novamente, fiz um parecer por mais informações à Prefeitura. Esse parecer não venceu, mas não teve unanimidade, né, não teve a maioria em nenhum dos dois pareceres. Com isso, o processo foi redistribuído dentro da comissão e o vereador Márcio Barros fez um voto em separado depois, né, fez um outro voto depois, e nesse meio tempo a URBS mandou esclarecimentos para a Câmara. Então, mandou um ofício com vários esclarecimentos. E ainda, na semana passada, nós tivemos aqui o secretário de Finanças também fizemos questionamentos. Eu fiz questionamentos, o vereador Dalton Borba também acabou levantando alguns questionamentos sobre o mesmo assunto, né? Que era basicamente isso. Por que a gente tem lá 480 milhões? Por que a gente teve mais 106 milhões de créditos, né, de novos recursos indo para o transporte coletivo? E por que a gente precisa de mais esses 174 milhões? E aí uma informação que eu acho que é importante para o debate, que tem que ser feito também de forma técnica, a gente tem que entender realmente os motivos, foi que no final do ano passado nós aprovamos aqui nessa Câmara a Lei 15.904, que estabelece que a receita do transporte coletivo ela é considerada uma receita extra-orçamentária, ou seja, ela não compõe o orçamento. Então, esse valor que foi aprovado ali na LOA, do total de 500 milhões, ele não pode ser destinado para isso, né? Porque o que eu questionei foi, se a gente já sabe que essa diferença entre a tarifa técnica é um tema recorrente, por que já não está previsto no orçamento? Isso foi, na minha visão, explicado pela equipe de finanças, pelo secretário de Finanças, que aquele valor ali não pode ser gasto com isso, porque, como eu disse, ele é considerado uma receita extra-orçamentária. Foi um projeto de lei que nós aprovamos, se eu não me engano, em novembro, ou seja, até depois do final de novembro, depois da aprovação da LOA, e por isso aquele valor não pode ser destinado. E se a gente for olhar a rúbrica, né, as contas de finanças, que justamente nós discutimos na semana passada, o valor gasto nessa linha realmente ele é bem baixo, né? Ou seja, faz sentido isso que o secretário está falando. Então, por isso que nós entendemos que, sim, que esse valor de 174 milhões e de 132 milhões para cobrir essa diferença entre a tarifa técnica e a tarifa social, ele é necessário nesse momento. Por isso que, de forma técnica, sim, ele faz sentido. Por isso, o nosso voto nesse projeto deve ser favorável. Ainda assim, nós entendemos que existem diversos pontos de aprimoramento que são necessários que a URBS, que a Prefeitura aprimore nesse processo. Um deles, que foi questionado, é em relação à auditoria do sistema. Então, como que eu tenho certeza, porque outra justificativa, né, até como foi falado também, a pandemia bagunçou todo o cenário, né? Reduziu significativamente a quantidade de passageiros, e agora essa quantidade está voltando à normalidade, mas ainda não voltou. Segundo a URBS, atualmente a quantidade de passageiros é 560 mil passageiros dia, e antes da pandemia era 850 mil. Então, apesar do aumento que está havendo devido ao retorno das atividades ao normal, ainda ele fica bem abaixo de antes da pandemia. E esse é um dos pontos que a gente entende que tem de aprimoramento. Como que a gente tem certeza que esses números estão corretos? Nós questionamos a URBS também. Segundo a URBS, foi feita uma auditoria no sistema lá em 2018 ou 2019, antes da pandemia. Foram levantados vários pontos de aprimoramento em relação aos sistemas que, segundo a URBS, foram solucionados. E alguns ainda estão sendo implementados. Até espero que esse valor que está sendo destinado para a parte de TI seja realmente
para esse aprimoramento. Porque é importante que o sistema seja realmente auditado, que a gente tenha acesso a esse relatório de auditoria, que a gente tenha segurança que esses números estão corretos. Outro ponto, como eu mencionei, é em relação à planilha. Então, a planilha ela é muito extensa, ela toda manual e ela tem muitas fórmulas. E, de certa forma, por ser manual, ela fica exposta a erros, fica sujeita a erros. Se alguém, às vezes, pegar uma célula ali, digitar um número diferente, você pode chegar num valor diferente lá no final. Então, a equipe da URBS afirmou que a planilha ela é conferida, ela é revisada e ela é conferida pelas próprias empresas de transporte, porque ela é utilizada para definir o valor dos recursos que vão ser destinados pelas empresas. Então, existem revisões aí no processo que, de certa forma, reduzem a possibilidade de erros. Mesmo assim, nós recomendamos, entendemos que é importante que essa planilha seja automatizada, para que ela esteja sujeita à menor possibilidade de erros nesse processo. Então, é uma recomendação que nós fizemos, nós já também temos requerimento nessa linha, entendemos que é importante que a Prefeitura e a URBS implemente esses aprimoramentos para que a gente tenha realmente segurança aí no processo. Outro ponto que foi falado bastante é em relação a soluções. A URBS também precisa pensar em novas soluções. Com a pandemia e com as novas tecnologias dos últimos anos, os próprios aplicativos de transporte, que também, de certa forma, contribuíram para essa redução de passageiros, porque são soluções apresentadas pela sociedade, que existia uma demanda grande por esse tipo de solução, por transporte a um custo mais em conta, e por isso a URBS também tem que pensar nessas novas soluções. Talvez aumentar a concorrência, talvez um aplicativo de transporte, enfim, tem que ter iniciativas para melhorar o transporte coletivo para o passageiro dentro da cidade, para pensar em reduções de custo, para que o transporte seja autossustentável. Então, isso também já está na pauta, nós questionamos a URBS desde o ano passado, até achei que o senhor Eugeni, o presidente da URBS, estaria aqui, foi falado até nas comissões que talvez ele estaria aqui para a gente fazer questionamentos, ele não está, mas é um tema que nós, vereadores, a Câmara pode levar para ele, pode cobrar, porque entendo que é importante. E, por último, como foi falado, da forma como está desenhado o transporte hoje, da forma como tem o contrato que foi feito, nesse momento, a questão financeira, nós também estamos olhando para que não seja gasto mais, muito mais do que deveria, mas nós entendemos que esse aporte é importante para cobrir esses custos, porque está demonstrado que existe uma diferença técnica e que não se paga e que a Prefeitura hoje não teria condições de destinar um outro recurso para isso, por isso está sendo discutido esse projeto aqui na Câmara. Então, para que a gente não tenha um problema lá na ponta, para que a gente não tenha uma greve, um colapso, um problema maior, nós entendemos que, de forma técnica, está explicado, por isso é necessário esse aporte nesse momento. Também discutimos com a URBS a questão das previsões, também entendemos que as previsões podem ser aprimoradas, porque nós também fizemos uma análise, acho que é importante mencionar, do previsto realizado nos anos anteriores, ou seja, o que a Prefeitura está prevendo, está sendo realizado, qual é a confiabilidade dessas previsões. E vimos que, em alguns casos, ela foge bastante também. Claro, sabemos que o cenário da pandemia complicou as coisas, mas também recomendamos melhoria nas previsões da URBS, para fazer esses cálculos. Então, assim, de novo, nós ficamos em cima, nós estudamos, nos aprofundamos nesse projeto, sim, questionamos se realmente são necessários recursos adicionais para o município de Curitiba. Nós sabemos que essa rúbrica é um valor relevante. Se você for olhar, considerando com a receita que é arrecadada pelo transporte coletivo, ela representa quase 10%, o valor total no ano passado ficou em quase R$1 bilhão, ou seja, quase 10% do orçamento da Prefeitura. Mas não adianta, às vezes, vir aqui com um discurso demagogo, enfim, mas
dinheiro para o transporte coletivo, porque não é bem assim que a coisa funciona. Então, a gente tem que analisar de forma técnica, de forma aprofundada. Foi o que a gente fez, por isso, nesse caso, nós votaremos favorável. No entanto, entendemos que a Prefeitura ainda precisa melhorar muitas coisas. O processo precisa, sim, ser mais transparente. Obrigada, vereadora Maria Letícia. Deixa eu só aproveitar um pouquinho do meu tempo para complementar algumas informações. E na sequência, se tiver tempo, a gente concede. Até em relação à questão da outorga dos táxis que o vereador Alexandre Leprevot comentou, é um tema importante, sim, conte com o nosso apoio, e também para revisar um outro tema que a gente está olhando, né, é revisar a quantidade de outorgas de táxi que a gente tem no município. Nós sabemos que muitas vezes alguns setores ali têm medo da concorrência e tudo, né, mas hoje no município a gente tem em torno de 2.500 outorgas de táxi, enquanto a gente tem mais de 15 mil motoristas de Uber. Então, o Uber, o aplicativo, veio justamente por uma demanda represada ali. Você tem gente querendo o serviço a um custo mais barato e, por isso, o Uber conseguiu, eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou o serviço de Uber, então acho que é um ponto importante também para a Prefeitura revisar, quem sabe, essa questão da quantidade das outorgas. E como eu disse, né, até em relação ao transporte coletivo, a gente pensar em novas soluções, né, e quem sabe aumentar um pouco a concorrência, enfim, seja uma solução aí que traga mais benefício para a população, que traga concorrência, que reduza o custo e traga um serviço melhor para a população. E outro ponto ainda em relação ao projeto que nós falamos já foi falado também, mas só reafirmando, né? Ele passou pela Comissão de Finanças, então em 3 votações, o projeto foi votado em 3 situações, e na última situação ele foi aprovado de forma unânime por todos os vereadores da Comissão de Finanças. E, claro, também que a Prefeitura vem já, acho que aprimorando o processo, mas pode aprimorar ainda mais, trazendo os esclarecimentos, as informações detalhadas sobre o projeto, já na mensagem do prefeito, já quando manda esse projeto para a Câmara, porque realmente a gente teve muitos questionamentos, muitas explicações, essa questão do orçamento. Novamente, acho que é bem importante ficar claro para a população que a gente tem ali um orçamento de 500 milhões, mas ele não pode ser utilizado. Então, por isso que é necessário que essa aprovação desse valor adicional passe pela Câmara. Só que ele não vai ser um valor adicional ao que está no orçamento, ele está dentro ali do que está no orçamento, né? Então, acho que é importante essa questão técnica mesmo, né, que fique claro para a população, que não é só mais dinheiro para o transporte coletivo, é um recurso que poderia estar previsto anteriormente, que não estava, que devido a uma mudança da lei ele não pode ser utilizado, e que a recomendação para a Prefeitura também para as próximas situações, que para os próximos anos que ele esteja previsto na LOA, né? Também a gente teve questionamentos específicos sobre essa rúbrica na discussão da LOA, mas que nós, vereadores, fiquemos atentos, quando vier a LOA esse ano novamente, para que ele esteja previsto ali, para que não se é um recurso que acaba sendo recorrente, para que ele já esteja previsto lá na discussão do orçamento. E os esclarecimentos sobre o projeto, né, como eu disse, 106 milhões que já foi também destinado, uma parte era para o regime emergencial até fevereiro, outra parte era justamente o aporte do governo estadual também, que se soma a essa rúbrica. Então, para que esses esclarecimentos sejam já enviados para a Prefeitura quando enviarem o projeto, de forma mais simples, mais clara, para evitar também tanto questionamento e tanta discussão.